Do que são provenientes estas manchas? Tenho vários pacientes que apresentam essas manchas, porém não são fumantes e a higienização nem é tão ruim. Essas manchas, elas são oriundas de bactérias cromogênicas, mais ou menos que são os bacteroides, e eles estão muito relacionados com saúde periodontal e boa higiene. É exatamente isso que a pessoa acabou falando no caso clínico. Tem boa higiene, e mesmo assim tem manchinhas. Às vezes, essas manchinhas elas se estendem nas interproximais e nos dentes anteriores, o que causa um grande desconforto para o paciente. E o paciente não sabe exatamente o que a gente vai fazer. A literatura científica não traz muitas soluções, mas eu tenho algumas aqui para vocês. E por que eles dizem que isso está relacionado a pouca prevalência de cárie, mas eu observo uma maior prevalência de ou gengivite ou cálculo. Por exemplo, se vocês olharem bem para a imagem, vocês vão ver manchinhas. Nessas manchinhas, a gente tem cálculo pigmentado. E que os bacteroides, se vocês não sabem, são anaeróbios. E dos anaeróbios, eles estão exatamente naquele grupo de bactérias periodontopatogênicas, que são aquelas que vão levar à doença periodontal. O que a gente vai fazer? A primeira coisa é dizer para o paciente o que ele tem, porque se o paciente não sentir muita firmeza e clareza daquilo que você vai falar, ele vai perder assim, a confiança. E não está sabendo o que é isso, não estão sabendo resolver o meu problema. E por causa desta falta de clareza e firmeza, fica meio assim, né? O dentista não sabe o que eu tenho. Precisa dizer na lata o que você tem, são bactérias cromogênicas, essas bactérias são bactérias do bem, elas não estão relacionadas à cárie, podem estar relacionadas com gengivite e cálculo, e elas precisam ser removidas. Como a gente vai remover essas bactérias cromogênicas? Primeiro, chega da gente ficar dizendo que o paciente vai chegar e você vai tirando ela. Quando precisar, volta aqui. A gente vai fazer uma substituição de microbiota. A gente vai procurar fazer com que outras bactérias grudem de novo. E é mais ou menos o que acontece com o cálculo. Ai, mas o paciente vem e tá cheio de cálculo, vem e tá cheio de cálculo. Mas a gente fica esperando o cálculo formar. O que é o cálculo? O cálculo são depósitos mineralizados. Mas quando a gente tem um paciente com mais inflamação periodontal, a gente tem maior formação de cálculo. Eu ainda não tenho nenhum estudo científico que diga por que é isso, mas eu tenho uma hipótese aqui comigo que quando a gente tem uma grande quantidade de bactérias periodontopatogênicas e essas bactérias fazem respiração anaeróbia e toda respiração anaeróbia, ela tem como resultado às vezes, aminas que têm um pH básico. Em pH básico, a gente tem uma precipitação de minerais. Ou seja, a gente tem um desequilíbrio microbiano. Na medida que a gente consegue equilibrar essas bactérias, a gente vai chegar numa situação melhor. O que a gente vai fazer? Vai dizer para o paciente que é possível a gente começar uma reversão dessas bactérias através de uma remoção periódica. E na aula da quarta do mini curso da Pério da Virada, eu conto coisas sobre como você vai explicar isso para o paciente, para ele conseguir ter clareza de por que é que ele precisa voltar de tempo em tempo. Uma vez que isso esteja muito claro na cabeça dele, ele volta. Portanto, nada de dizer para o paciente que ele vai voltar o dia que ele quiser. Nada de dizer para o paciente que ele vai voltar quando manchar. Você tem que dizer que vai manchar. Você tem que dizer que é assim e que é da natureza da microbiota dele, mas a gente vai começar a trabalhar para a reversão. Primeiro, a gente vai encaixar esse paciente num programa de manutenção. Esse programa de manutenção, ele vai voltar periodicamente. E na aula 3 do minicurso Pério da Virada, eu ensino como é que a gente faz para a gente vender um pacote anual. O paciente tem que comprar por ano. Ele não tem que vir o dia que ele quer. E é por isso que isso é a virada do consultório. E você não está forçando nada. O paciente quer uma solução. Ele não aguenta mais ter pintinha preta no dente. Ele não quer. Eu não sou fumante. Será que é o café, doutora? Não é. Continua tomando seu café. Será que é o chá? Não é. Continua tomando chá.
não tem problema. Chimarrão, pode continuar tomando chimarrão. Não precisa se privar dessas coisas. Eu, dentista, tenho a solução para você. Esta solução para você se chama pacote anual de manutenção preventiva. E como é que resolve isso? Algumas sugestões. A minha preferida, que eu já vou falar na aula 3 do minicurso Pério da Virada, é um pozinho de polimento chamado Opal L. Opal L é uma pasta de polimento que ela vem numa latinha e parece cera de sapato. E ela é dura, tá? Bem dura. Não adianta tentar raspar com o instrumento que ele não sai. Primeiro, você vai remover com ultrassom e na aula 2 eu ensino vocês a usarem evidenciador de placa, tudo do minicurso, tá? E depois que passar o evidenciador de placa, isso vai estar claro e visível. Vai remover onde tem grandes depósitos minerais. Aí, na aula 2 e na aula 3 do minicurso Pério da Virada, eu ensino a usar as borrachinhas de polimento da DH Pro. As borrachinhas de polimento vão tirar o grosso e tem uma pontinha chamada espelhamento do esmalte. Esta pontinha, ela levanta um brilho por si só pela borrachinha, que ela é maravilhosa. Este kit é o kit Orto da DH Pro. Esse kit faz uma coisa maravilhosa no esmalte, que é levantar o brilho. Se você não tem esse kit, eu preciso dizer que na filosofia do pério diária, você vai começar no próximo paciente. Você vai fazer com os materiais que você tem, com as coisas que você tem. Porque uma das grandes doenças do dentista é falar: eu preciso comprar aquele material, preciso comprar aquele material, preciso comprar aquela coisa. E os dentistas começam a encher o consultório de coisas, de tralhas. E o método Pério Fácil, ele é muito mais do que só o material. Não é só o material. Se você não tem o material ainda, você vai trabalhar com as coisas que você tem. Você vai usar pasta profilática e você vai usar escova de Hobson que você tem, e você vai passar o evidenciador de placa. Se não usa o evidenciador de placa, você vai usar o corante de bolo. Se não usa nem corante de bolo, que você compra lá no mercado, lá ou na esquina da loja de produtos alimentícios, na loja de produtos de confeitaria, que é a anilina comestível, então também não tem muito o que fazer. Mas você vai tirar o que está pintadinho. Uma opção é você também pegar ácido fosfórico, aquele que faz ataque ácido, e mistura um pouquinho na pasta profilática e acaba passando. Às vezes as pessoas perguntam para mim se pode usar pedra pomes. A pedra pomes foi um produto que eu usei muito, 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 por muito tempo. E às vezes, para tirar manchas, eu já fiz uma mistura, aprendi isso em algum lugar. E nessa mistura você mistura um pinguinho de água, um pinguinho de peróxido de hidrogênio ou água oxigenada 3% a 10 volumes, um pouquinho de pedra pomes e vai passar nos dentes. O peróxido, ele tem uma grande capacidade oxidativa e ele vai remover manchas. A pedra pomes, ela tem uma grande capacidade de polimento e ele também vai tirar essa pigmentação superficial. O problema da pedra pomes é que ela fica dentro das engrenagens e, sendo uma pedra, é uma pedra mesmo. Ele acaba estragando e diminuindo a vida útil do meu contraângulo. Eu não entendia por que o meu contraângulo durava pouco, até eu entender que era porque ele ficava com a pedra pomes dentro, porque é uma pedrinha. A pasta profilática, ela se dissolve em água e depois acaba não destruindo a engrenagem da baixa rotação, mas a pedra pomes sim. A Opal L, que não é nem uma pasta, é um pozinho. Ele vem numa latinha, ele é a grande alternativa para outros produtos de polimento de esmalte, que eles são muito caros, e ele precisa ser usado assim. Você vai pegar a escova de Hobson, vai colocar na latinha, vai pisar e a rotação da escova de Hobson vai aquecer. E nesta rotação que vai aquecer, o pozinho vai ficar impregnado na escova de Hobson. E assim você vai acabar passando para conseguir ter um efeito abrasivo e conseguir fazer o polimento. Ele também levanta o brilho. Você também pode pegar uma outra escova limpa, porque
Porque o problema da Upawelli é que depois que colocou na boca, obviamente você não vai devolver de novo para a latinha. Você vai pegar uma escova nova. Vai pegar uma escova nova, vai rodar, vai deixar ela impregnada do pozinho e vai passar. E se você desejar, para superfícies de resina composta, você passar um feltro, levanta um brilho sensacional, ou você acabar passando os disquinhos de Softlets com a pontinha de feltro, você acaba passando assim, levanta muito brilho. Isso faz muita diferença. Outra dica é uma coisa que tem no kit Cristina Miura da DH Pro. Outra coisa que tem são pedras de arcancas em baixa rotação. Essa pedra de arcança, ela é finíssima, finíssima para baixa rotação, pontudinha, e em baixa rotação você não machuca o paciente, e exatamente você vai conseguir passar nas interproximais para conseguir tirar aquele cálculo que fica entre os dentes, principalmente entre incisivos inferiores, onde às vezes você tem um alinhamento, e onde você tem um alinhamento, às vezes você vê aquilo. E por fim, para finalizar, você vai usar um verniz com clorexidina e xilitol. Este verniz com clorexidina e xilitol tem um monte na literatura científica falando sobre isso, e quem fabrica aqui no Brasil é a farmácia Fórmula em Ação. A farmácia Fórmula em Ação está com um desconto especial com um cupom, que agora eu esqueci o nome desse cupom, me perdoe, vou colocar no feed, tá? E eles só fazem essa promoção nas semanas do evento. Você vai colocar esse verniz com clorexidina depois de ter removido tudo, você vai aplicar nas superfícies dos dentes que são mais afetadas pelo manchamento dessas bactérias cromogênicas. E com isso, pelo poder antimicrobiano do xilitol, pelo poder antimicrobiano da clorexidina, a gente vai diminuir a recolonização por essas bactérias cromogênicas que tanto incomodam o paciente. E ninguém pode imaginar que você vai fazer isso uma vez e vai acabar, e vai sumir, e vai desaparecer e nunca mais vai ter, porque isto é recorrente. E eu vou dizer uma coisa, se o dentista não colocar com clareza que isto é recorrente, você vai ter sua reputação manchada, porque o paciente vai entender que eu fui naquele dentista, aquele dentista fez uma intervenção para as manchinhas e voltou. Então não adiantou nada o que eu fiz, porque voltou o problema. A questão não é essa. A questão é dizer com clareza que isto vai voltar. E a melhor história para explicar porque vai voltar eu conto na quarta-feira, na aula 2 do minicurso Espero da Virada, que é da virada. Eu não vou contar aqui porque a história é grande, tá? A história é grande, mas ela é muito convincente. E o paciente vai entender que isto volta. A gente está entendendo que isso é uma questão de clareza, que uma vez que a gente dá clareza para o paciente, ele entende que isto faz sentido. E é por isso que de tempo em tempo a gente vai colocar todas as vantagens das manutenções preventivas, todas as vantagens da gente dizer para o paciente que não adianta que ele volte uma vez. E se ele voltar uma vez só, a gente não resolveu o problema. E ele vai voltar outra vez com mancha, e a gente não vai conseguir reverter a microbiota. Um outro tema que está vindo muito em voga para a modificação da microbiota são os probióticos. Probiótico, lá na Europa, tem um produto probiótico para doença periodontal. Você vai na farmácia e vai comprar um comprimidinho, e que isso ajuda grandemente a doença periodontal. Isto porque isso tem sido falado que, como é muito difícil a gente fazer com que o paciente volta, você pode fazer uma substituição da microbiota através de probióticos que você vai comprar e ingerir. E isso é uma ideia sensacional na ideia, né? Mas na prática não é bem assim. E eu vou dizer isso porque eu tenho acompanhado de perto a literatura científica sobre os probióticos, e os probióticos, eles são assim. Eles vêm muito dentro da difícil vida das bactérias bucais. Puxa vida, que eu também conto na aula 2 do minicurso. Hoje vai ser a aula 1,
que eu vou falar o que você vai fazer, porque é uma virada, o que você não pode mais fazer, por que a gente vai começar a entrar nos trilhos para a virada na aula 2. Eu conto as histórias que colam na cabeça. Uma delas é porque é muito difícil das bactérias viver dentro da boca. E você vai consumir um probiótico e não significa de que porque você engoliu isso, que as bactérias vão começar a viver no seu corpo. E os pesquisadores pensaram assim, tudo bem, então probiótico de engolir talvez não seja uma coisa boa. Então vamos fazer pastilhas de probióticos. Por exemplo, pastilhas de lactobacilos para você ficar chupando essas pastilhas. E que isso parece uma ideia mais maravilhosa ainda. Mas na prática, nem sempre essas cepas de bactérias que foram administradas em balinhas, em pastilhas ou em comprimidos, elas acabam colonizando a microbiota bucal. Para mostrar que uma coisa é as bactérias estarem dentro da boca, outra coisa é elas conseguirem colonizar. Essa tal de colonização microbiana é um tema muito mais delicado do que a gente fica só pensando e tem muita coisa que a gente não sabe. Portanto, o melhor método de recolonização bacteriana por bactérias do bem é a gente tirar as ruins e a gente ficar deixando a natureza chegar para que elas cresçam as boas. É a melhor experiência que eu tenho tido. É nisso que se baseia o método perifácil. Por que é fácil? Porque todo dentista vai fazer. Se você é periodontista e está me escutando, mais ainda, porque os dentistas vão começar a fazer isso e eu ensino fidelizar, eu ensino como você vai aumentar o faturamento através desta necessidade que o paciente não percebia, uma necessidade de manutenção periodontal que ninguém percebia, ninguém oferecia e acabava ficando por isso mesmo. Portanto, probióticos funcionam, mas eles não são uma terapia 100% que funcione. E tem estudos com Yakult, o Yakult que tem lactobacilos vivos, e eu preciso dizer que ali tem lactobacilos vivos, que a gente olha, se você pega uma gotinha de Yakult, coloca no microscópio, você vai ver as bactérias vivinhas nadando. O problema do Yakult é que ele é muito doce, então ele vai aumentar a superpopulação de bactérias cariogênicas, o que pode até ser interessante, porque as bactérias cariogênicas, elas acabam com as periodontopatogênicas, que são as causadoras dessas manchinhas. Não é que seja exatamente causador de doença, mas as cromogênicas são anaeróbias. Ou você vai ter bactéria cariogênica ou vai ter bactéria periodontopatogênica. E aí uma infinidade de produtos probióticos sem uma grande sustentação científica para dizer o que funciona e o que não funciona, mas eu vou dizer aqui, cá entre nós, que o Active é o probiótico mais barato que tem, ainda que ele seja o iogurte mais caro que tem. É um iogurte caro, mas ele tem bactérias vivas. O Yakult, ele também é caro, mas tem bactérias vivas. É mais barato do que o probiótico comprado na farmácia. E o tal do probiótico comprado na farmácia? O probiótico comprado na farmácia, embora ele tenha um valor um pouco mais elevado e ele possa pesar em alguns bolsos, para aqueles pacientes que não têm tanta restrição de custo, a gente deveria sempre prescrever um probiótico de comprimido para ele tomar sempre que a gente prescreve terapia antimicrobiana sistêmica. Quem acompanha mais tempo aqui no Periodiária sabe que eu falo muito, muito, muito para não ficar prescrevendo indiscriminadamente antibiótico, porque o antibiótico é bom, porque ele mata a bactéria ruim, mas ele devasta as bactérias boas também. E falando em bactéria boa, a imunidade nasce do intestino e as bactérias boas do intestino, elas ensinam, entre aspas, como fazer uma imunidade. Nós temos um grande sistema imune chamado GAUT, que é o sistema imune relacionado ao trato gastrointestinal. E muito já está se estudando sobre isso, de que este GAUT, ele ensina a imunidade a montar uma resposta imune adequada. E quem tem uma microbiota intestinal saudável tende a ter uma boa imunidade. E quando a gente prescreve indiscriminadamente um antibiótico, e aqui não estou falando que é todo mundo, tá? Mas tem gente que olha a doença periodontal e trata a doença periodontal com antibiótico. Tem gente que olha a gengivite e trata gengivite com clorexidina. Não é isso. Porque isso é tratar em curto prazo. Resolve. A doutora resolveu o meu problema, mas isso mancha a sua reputação em médio prazo, porque em 2 meses a doença vai recidivar e o paciente vai pensar assim, puxa, fui no dentista, paguei o tratamento e não resolveu porque continua inflamado, porque o antibiótico não cura,
Você tem que procurar a causa, você tem que saber como vai fazer o tratamento. E no mini curso Férias da Virada, na terceira aula, eu ensino qual vai ser o protocolo de como você vai fazer essa sequência de aulas. Enfim, a gente precisa conseguir organizar isso de uma forma bem feita, de uma forma bem clara para que o paciente entenda que isso é recidivante, que você tem soluções como manutenções preventivas periódicas, que existe verniz com xilitol e clorexidina, que existem os probióticos para tomar ou para chupar ou para os iogurtes probióticos. Com isso, a gente consegue reverter. Mas, mais uma vez, não é fácil ser bactéria bucal. Não é porque você tomou um coisinho com bactéria que elas vão substituir as bactérias ruins e elas vão começar a morar na boca. Não é tão simples assim. Mas a melhor coisa é a gente desalojar as bactérias e devagarzinho a gente conseguir o crescimento dessas bactérias boas. Isso transforma e isso muda muito a vida do paciente. Isso faz o paciente agradecer. Eu já estava quase me esquecendo de outra coisa bem legal, tá? Isso daqui, que se chama Noplaque, é uma pasta de clorexidina com cloreto de cetilpiridínio. Ela é interessante quando a gente deseja um efeito antimicrobiano de mais longo prazo. Tem estudo sobre isso? Nenhum estudo, tá? Então não tem estudo sobre isso. E como é que a gente vai saber? Não vai saber. Mas na prática, ele tem sido interessante porque é a única pasta que consegue ter cloreto de cetilpiridínio como antimicrobiano e clorexidina. E, de novo, tá? Repetindo, uma das soluções é dizer para o paciente que tem verniz com clorexidina e xilitol. Xilitol é um antimicrobiano, clorexidina é um antimicrobiano. Ele vem em formato de verniz para a gente passar nas regiões pigmentadas, obviamente depois do polimento. Mais uma vez, não adianta fazer isso como sessão única, que o paciente vai ficar aborrecido porque vai ficar fazendo, tratando, depois não resolve, né? Esta pasta tem na Oral Box, e para quem não sabe, a Oral Box tem um desconto de 10% para quem é da audiência, desde que escreva o cupom DRMiura10, D de doutora, DRMiura10 em caixa alta. As pontas DH Pro, elas têm no site DH Pro e tem 5% de desconto para quem escreve o cupom de desconto Cristina Miura e 5% você está destinando para um projeto social chamado Escovação. E nessa escovação, a gente inspira os dentistas periodiária a distribuir escovas para as comunidades necessitadas. E o verniz com xilitol, ele está disponível na fórmula em ação. E espichando aqui esse assunto, eu tenho um outro tema aqui para colocar, e aqui estão falando sobre uma inflamação em bolinha. É uma inflamação gengival, ela não é seguida de dor, mas ela parece que é hiperemia, mas vem uma grande quantidade dessas bolinhas disso daqui. E este tipo de processo inflamatório, ele é muito característico em gestantes, ou quando está muito inflamado, ou para quem tem alteração hormonal do tipo adolescente, contraceptivo e menopausa, que tem um sobe e desce hormonal. Nem sempre essa inflamação que faz essas bolinhas aqui na gengiva, elas são de questões hormonais, nem sempre é de gravidez, mas ela me parece estar muito relacionada pela experiência clínica. Vasculhei a literatura científica e eu não encontrei. E este caso é o caso que a gente precisa dizer que não está normal, que tem um problema e que a gente precisa colocar esse paciente num programa de manutenção, manutenção preventiva. Por quê? Porque se deixar a gengivite do jeito que está, quando o paciente é jovem, está tudo bem, não tem grande problema. Afinal, segundo a epidemiologia, os adolescentes 100% têm gengivite. Adolescentes até 15, 18 anos, mais ou menos, do que eles falam. E não é localizado. Ele está aqui em várias regiões, mas em algumas regiões ele está mais intenso. Ele tem alguma
alguma causa local. Ele pode ter uma causa local. Por exemplo, nessa região, me parece que a faixa de gengiva queratinizada é estreita. Isso pode ser um irritante. Às vezes, a pessoa tem parafunção, perda de guia canina, e na perda de guia canina, quando faz lateralidade, bate forte nos incisivos. Pode ser, olha só, quando eu evidencio esse tipo de caso, eu vejo paciente que escova forte e os dentes estão lisos e brilhantes, mas quando eu evidencio, eu vejo uma marca vermelha somente na cervical e ali é um irritante. Mas somando gestantes, uso de contraceptivo, todo contraceptivo? Não, tem gente que toma contraceptivo e não tem, ou porque não tem suscetibilidade, ou porque o seu medicamento não lhe causa problema. Depende, não é sempre, mas eu vejo e às vezes eu peço para trocar a marca e troca a marca e isso resolve. Porque pode ser. A gente vai quase por tentativa e erro. Pode ser o sobe e desce de hormônios pela menopausa e pode ser por conta de todas as alterações da adolescência. O que a gente vai fazer? Tem algum medicamento para conseguir reverter essa alteração hormonal? Não. E se tiver, e até tem, tá? Existem formas da gente conseguir modular os hormônios inflamatórios através de suplementações vitamínicas que não vêm ao caso. Até tem, mas não nos cabe agora. E o que a gente vai fazer é colocar aquilo que nos cabe dentro da odontologia. Tem que colocar dentro de um processo de manutenção preventiva. Porque enquanto tem inflamação grande assim, vai ter inflamação e o dia que a pessoa ficar um pouco mais velha vai virar black space. Por enquanto o paciente é jovem e a gente está sob o efeito de hormônios anabólicos, essa gengiva vai até hiperplasiar. Mas depois que passou essa fase de hormônios anabólicos, vai contrair. E depois o paciente vai ter black space e vai falar assim, e aí o que eu faço? E não tem o que fazer. Não é bom ter inflamação. E se isso for num paciente que tem alguma patologia cardíaca? Não pode ter inflamação, porque é mais uma produção de citocinas inflamatórias para ter no corpo. E se o paciente for diabético? Também não pode ter inflamação. E é por isso que eu falo que a pério é da virada. São inúmeras necessidades de intervenção que está todo mundo deixando passar batido, procurando coisa grande, procurando implante para colocar nada contra o implante, colocando faceta para colocar nada contra a faceta, mas às vezes a gente só está colocando os olhos em procedimentos de altíssima complexidade, que nem sempre o paciente pode fazer no momento, que a gente vai precisar de grandes investimentos em tempo, em formação, em equipamento, em materiais para a gente conseguir fazer. É um procedimento de, embora tenha um alto valor, ele tem alto custo. E a pério básica de todos os dias, dentro desses dois casos que eu acabei de falar, eles são passados por debaixo do nosso nariz diariamente como manchamento de bactérias cromogênicas, como, por exemplo, bolinhas ou gengivites que vão passando pela nossa frente, e mais ainda, mucosites periimplantares. Mucosite periimplantar é todo lugar que tem implante e que não tem perda óssea. E tudo isso acaba causando inflamação que o paciente não deve ter. Por quê? Quem tem algum tipo de questão cardiovascular não deveria ter inflamação. Por quê? Problema cardiovascular já é inflamatório por si só. Quem quer problema cardiovascular? Hipertenso. Gente, quantos hipertensos passam na nossa cadeira todo dia? Todo hipertenso tem risco de problema cardiovascular. O que é esse risco? É um dia ter um problema na cabeça, romper uma artéria na cabeça ou entupir e a pessoa ficar andando capenga, a pessoa ficar esquecida da cabeça, a pessoa não poder falar, não poder trabalhar, não poder caminhar, ou a pessoa ter que levar para fisioterapia, a esposa ter que dar comida na boca, escovar os dentes pela pessoa. É grave, gente. E a gente fica assim chamando de AVC, mas uma amiga muito próxima teve um marido de 40 anos, jovem, que teve um AVC por estresse. Então, quantos hipertensos passam pela nossa vida? Quantas pessoas têm obesidade? Quantos sobrepesos e obesidades que a gordura corporal é inflamatória? Quantos diabéticos e pré-diabéticos? Porque todo mundo que tem uma hiperglicemia
vai ter um aumento do estresse oxidativo e o estresse oxidativo é inflamatório. E aí tem o Dr. Lair Ribeiro fala assim: todo mundo fica diabético depois de comer uma pizza, que é uma overdose de carboidrato, depois de uma festinha de aniversário que você come bolo, docinho e salgadinho, que é só carboidrato, você vai entrar em hiperglicemia. Todo mundo entra em hiperglicemia. E a turma que tem endocardite e o pessoal que tem risco ou que tem alguma alteração valvar e a gente dá antibiótico antes do procedimento, mas deixa passar essa gengivite, essa pequena quantidade de cálculo sem manutenção. E eu preciso dizer que, às vezes, nos falte argumento para dizer para o paciente o quanto isso é importante e o dentista está muito focado no procedimento, mas a gente deixou de lado essa coisa bacana, bonita e, vou dizer assim, motivadora da prevenção para trás e a gente fica só vendendo procedimento preventivo.